Bora, Fel, pro pós-jogo da vitória do Corinthians por 1-0 em cima do Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Lembrando que vou ter que tampar mais do que o normal as partes que aparecem em imagem do jogo, porque a Conmebol, ela é bem rigorosa, então vou tampar mais do que o normal pra não mostrar nada do jogo, hein? Mas fica aí, acompanha a análise, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Corinthians, informações, pós-jogo e resenha todos os dias aqui no canal da Fiel Torcida. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E a vitória do Corinthians, a primeira na Sul-Americana, com emoção, professor Calçade, porque o glorioso Félix Torres... Félix Torres... Meu Deus do céu, hein? Quase complica. Bom, de certa forma até um pouco surpreendente, né? Que o Corinthians não tem comando hoje. Quem comanda o Corinthians? Né? O Orlando Ribeiro, qual é a autonomia dele? Com quem ele conversa, né? Pode até conversar, mas o Corinthians foi com o time titular que podia jogar hoje. E é numa quinta-feira, à noite. E no domingo tem o Flamengo. Isso. No Maracanã. Então é o seguinte, cara, você compromete, você tem sexta, sábado e já tem um jogo, né, no domingo. Então você dá uma comprometida nesses caras, fisicamente falando e tal. E o Félix Torres já tinha sido expulso na final do Campeonato Paulista. Olha e isso. comete isso daí que o árbitro primeiro comete é muito bom. O árbitro primeiro viu um amarelo, né? Aí tiveram que chamar o árbitro para entender a realidade do lance. Esse é cartão vermelho direto, sem nenhuma, né? Não tem dó nem piedade. Olha lá, desculpa, mas até logo. E dá uma olhada, 15 minutos de jogo. Mesmo assim, estava na cara que dava para ganhar o jogo. Mas é um Corinthians desorganizado, é um Corinthians que precisa realmente de uma nova forma de ser. De um maestro. De um maestro. Um maestro que coloque ordem na casa, porque está assim, do jeito que cada um quer, né? E com isso poderia ter até perdido o jogo, mas acabou ganhando o jogo de 1-0, a gente vai ver daqui a pouco o gol. Ganhou com 10 jogadores, mas tendo um clássico no Campeonato Brasileiro no domingo, ele joga na quinta com os titulares, sendo que ele joga a maior parte do tempo com 10. Então, assim, o desgaste desse time para quem tem que enfrentar o Flamengo. E é uma competição que ainda é muito mais difícil para ele, uma classificação em primeiro lugar. E se ele classificar em segundo, ele vai ter que jogar 2 partidas a mais. Agora, no terceiro da Libertadores. Faz o quê, então? Então, mas assim, eu quero crer, né? Porque nós não estamos falando que o Corinthians tem o Tite no comando, o Dorival Júnior, para citar os nomes que seriam técnicos, que eu acho que teriam o tamanho para tomar a decisão a respeito do elenco jogar ou não jogar, enfim, o time principal jogar ou não jogar hoje. Eu imagino, e tem que ser assim, que hoje quem definiu se o time seria ou não o time principal foi a diretoria. Concordo com você. Obviamente não foi a comissão técnica. Então, não tem essa autonomia. Se isso é um erro... treinador, há alguns dias, ele não frequentava o CT do profissional. É só a base, não tinha nem convivência ali com os caras. Mas só para dizer que se isso é um equívoco, e aí a gente pode discutir se é ou não é um equívoco, eu penso parecido com o Calçade, eu acho que aí a responsabilidade não é, obviamente, não, ele não tem. Dessa comissão técnica, né? Ele tá, assim, eu acho que ele até cumpriu bem o papel dele nesses 2 jogos, são 2 vitórias, né? Mas assim, o grupo sabe que não tem um comandante. Sim, aliás, assim, não dá, né? Eu continuo achando o que eu já disse há 2, 3 dias. À medida que os dias vão passando, eu vou ficando mais inconformado, porque assim, eu até posso compreender a demissão da comissão técnica, da família Dias e tal. Mas à medida que os dias vão passando e que o Corinthians vai andando sem treinador, eu acho mais impressionante que essa demissão tenha acontecido da maneira que aconteceu. Porque, cara, você tem que ter a consciência, você tem que ter a segurança de que você vai, nessa altura da temporada, você não vai levar mais de uma semana para fechar com um treinador. E aí não adianta dizer, entendeu? Aliás, eu não quero nem entrar nessa questão, porque assim, é absurdo o que a gente está ouvindo em relação ao Tite, é responsabilidade de algumas pessoas, é asqueroso, é abjeto o que a gente ouve as pessoas falarem, seja por clubismo, seja de novo, frustrações pessoais, para repercutir, porque você pode até, se você quer ter as suas dúvidas a respeito desse caso, ok, tem as suas dúvidas. Guarda para você. E guarda para você, porque aí é irresponsabilidade. Aí você ultrapassa um limite que não deve ser ultrapassado. E acho que, assim, sinceramente,
o Tite poderia se incomodar num ponto de cobrar dessas pessoas. Eu espero até como que ele não achar esteja vendo, que ele né? tenha que cobrar. Porque é abjeto mesmo, é muito feio. Mas é aquilo também, né? Não surpreende. Não, Visto claro, o nível nada mais que a turma surpreende hoje em colocou, dia, que né? a turma colocou o papo. Sim. A turma colocou o papo num nível tão baixo que nada é mais importante do que eu quero pro meu time. Todo o resto, se eu quero A pro meu time calçar de falar B, o idiota é ele, sou eu, é você. E as coisas... E se o Tite pode ser que ele fala, tá com saúde mental, tá com uma doença amarela, não interessa, não veio pro meu time, eu quero que se exploda e é mentira. Vinculado Então, às esse nível baixo ele não é de agora. Ao dinheiro, vincula ao dinheiro. Se o dinheiro se tem muito ou pouca grana na parada, e assim como se uma pessoa que estivesse ganhando uma baita grana, ela não tivesse problemas. Assim. Tem umas coisas. Isso mistura um pouco, né? Mas mostra muito a loucura que a gente vive. A né? loucura, a ignorância seguinte, e o oportunismo. Você tem que respeitar. Não estou bem, qualquer um pode não estar bem. Aliás, é difícil encontrar alguém bem nos dias de hoje. Bem, 100%. 100%, está todo mundo... Aliás, né? essas próprias reações destas pessoas... É de gente que não está legal. É de gente que não Tá bem, é verdade. É de gente que não está realmente legal. Eu lamento profundamente isso, até porque eu fico muito chateado. O futebol desperta isso, né? O futebol deveria ser uma coisa... Não é que não deve ser levado a sério. Muito a sério. Mas tudo tem limite, né? O futebol tem limite. Você não deve, pelo fato de se levar a sério, uns querem matar os outros, outros tratam pessoas que merecem o respeito de uma forma, assim, você fala... Mas o que essa pessoa que está criticando o outro, que disse que não está bem, que a mala estava pronta para vir para São Paulo, para dirigir o clube e acordou mal e percebeu que não está legal, cara. Que obviamente teve um gatilho aí. Claro. Pô, vou voltar a trabalhar, e ele não se sentiu bem. Falou, vou interromper minha carreira. Eu acho que Só que as a gente deveria cuidar com mais carinho desse tipo de coisa. E as pessoas não estão preparadas quando o motivo verdadeiro é revelado. Tem gente que poderia falar 1 milhão de coisas, virou e falou, ó, a família virou e falou, ó, não acordou bem aqui, ué, não tá bem há muito tempo, não acordou bem, desculpa, estava certo mesmo, procurar de treino, mas você não pode emitir opinião do jeito que as... Da vida dos outros, desse nível. Claro, E não é sim. especulativo, tá muito claro, o Tite admitiu que tem um problema. Não, então, eu acho que assim, se você quer ter a dúvida, tenha dúvida, mas nesse caso, você vai guardar a dúvida para você. Tem a dúvida, mas respeite a pessoa. Por responsabilidade. Claro. Por responsabilidade você guarda a dúvida para você. E se depois acontece como aconteceu com o VP e tudo mais, beleza, aí você pode ironizar, porque de fato, eu entendo que no caso ali do Vitor Pereira, quando ele vai pro Flamengo uma semana depois de dizer que não ia ficar no Corinthians, aí as decisões dele, os fatos e as escolhas que ele tomou, o colocaram naquela situação de ser ironizado e tudo mais. Mas antes ninguém ironizou, ninguém brincou com isso, ninguém o agrediu por isso, porque não era assunto para você ironizar, para você agredir ninguém, era um assunto sério. Então, assim, você quer duvidar do Tite, você que duvide. Mas você não sai gravando o tipo de vídeo que as pessoas gravaram, você não sai escrevendo as porcarias que as pessoas escreveram, porque aí não interessa se é por desequilíbrio emocional, porque você ama muito o seu time, ou se é talvez seja pior, mas não interessa. De qualquer maneira, é de uma responsabilidade absurda. Ou se é para ganhar like, para ganhar audiência, para monetizar, que é a grande palavra da moda e tudo mais. Não interessa, cara. Você não pode fazer isso. E óbvio, assim, quem pode fazer alguma coisa contra isto, neste caso, é o Tite. É só o Tite, né? E, obviamente, não deve estar também com cabeça para isso nesse momento. Sem dúvida. Ô, Pedro, tô vendo ali na nossa tarja, Félix Torres, um personagem expulso, gol do Romero, outro personagem, mas tem um terceiro personagem hoje, hein? Que o homem voltou com tudo, hein, Hugo Souza? O homem voltou, hein? Defesas importantes, hein? Para alívio do torcedor corintiano. É impressionante como é exigido sempre, né? Esse aí não tem folga quando tá em campo. Diz muito sobre o Corinthians mas, também. Sim, e acho importante porque o Hugo, ele ainda tem uma questão de... A todo momento parece que ele ainda se firma de alguma forma, né? Ele é o cara que chegou, tinha um status aqui do Brasil de não entender o que já vinha fazendo em Portugal, fora do Brasil... Depois ele se firma, depois ele fica fora um pouco do time, como é que é esse retorno, e para o goleiro não é simples. E parece que nada muda, né? Nada muda. Todo sucesso, como já foi um tempo com o Cássio, guardadas as proporções que a gente falava há pouco de resolver jogos, nada muda, porque aliás, é uma defesa... Essa frente da área ali... Essa é absurda. Então, mas só uma coisinha, rapidinho, Pedro, porque nada muda, inclusive, no espaço que o Corinthians... Não, mas é isso que eu ia falar. Exatamente. A frente da área. Isso diz muito sobre o Corinthians. O time do Racing é fraco.
A gente precisa, talvez, às vezes, pontuar, porque não generalizar, porque tudo que time que perde é assim, mas esse time do Racing ele é fraco. E como chegou, né? Como fez volume pra gente sentar aqui e falar que o Hugo teve uma uma baita atuação, porque é muito espaço que se dá. E não é só pelo Félix Torres. O Félix Torres é depois, porque quando você perde um zagueiro, não necessariamente você está obrigado a dar espaço na frente da área. Talvez você vai faltar escape, vai faltar homem de frente, vai faltar articulação. A frente da área você protege mal. Mais uma vez, esse rebote é de má proteção. É de gente que não está atenta. Então, assim, todo jogo, o tempo todo. Como também se exige, como os companheiros exigem e demandam do Hugo Souza. Primeiro trabalho do novo treinador, tem tudo para ser o Dorival, né? Vamos ver se tá tudo certo mesmo. Mas o primeiro trabalho é arrumar a bola parada defensiva. A bola parada defensiva é cada um para si, Deus para todos. E vamos ver o que acontece. Se todo mundo afunda na área, e a área frente dela fica vazia. Todo mundo já sacou isso, então é um festival de pancadas ali. Uma atrás da outra. Então é preciso resolver isso, porque realmente não há assim, uma mínima estrutura de marcação na bola parada. Você não sabe qual é do Corinthians. Fica todo mundo solto e aí sai todo mundo correndo. Então é um perereco ali, essa é a primeira missão do treinador. Vamos ver. Tem agora sexta-feira, depois sábado. Sábado, se tiver, arruma tudo isso aí. É na conversa. Sábado, na conversa. A solução para o Corinthians, Romero, Memphis e Yuri Alberto nos 6 jogos juntos como titulares em 2025. A gente tem minutos por jogo, né? O Memphis é quem atua mais tempo e tem números melhores nessa amostragem em que os 3 estão juntos, né? 2 gols para o Romero, 3 para o Depay, 1 para o Yuri Alberto. Uma assistência para o paraguaio, o holandês com 2, o brasileiro com nenhuma. Participação em gols, 3, 5 do Memphis, 1 do Romero, 1 do Yuri Alberto. O Corinthians teve 4 vitórias e 2 derrotas nesse período. Vamos lá, Silas. O Corinthians aí está nesse momento de transição, a saída do Ramon Dias, do Emiliano Dias, a expectativa da chegada do Dorival. Vitória importante com um jogador a menos. Se não jogou super bem, perdeu um jogador aos 15 minutos. Às vezes é difícil você conseguir 3 pontos e o Corinthians conseguiu. Sem dúvida, mas aí você tem um Hugo, né? Impressionante. A volta do Hugo, um cara que tem ajudado demais o Corinthians, né? Basta falar a final contra o Palmeiras, o pênalti que ele defende em um momento crucial do primeiro jogo da final, né? E aí depois o Yuri Alberto vai e faz o gol no jogo decisivo. Agora, é um pecado, assim, a gente sente muito o que está acontecendo com o Félix Torres, porque mau jogador, não, jogador inclusive de seleção, mas um carrinho num jogo também, é contra um time uruguaio, parece que você pode exagerar um pouquinho na falta, na entrada, não pode, porque dependendo da entrada, expulsão, foi bem expulso, como o Memphis foi ali, a gente poderia ter jogado melhor com 11, certamente que sim. Mas mesmo assim, o Corinthians, na Neoquímica, tem essa força, Carrijo está jogando muito, Romero tem essa marca de fazer gols importantes em momentos decisivos, né, principalmente na Neoquímica Arena. Então, assim, devido ao momento, o importante eram os pontos, e foram as declarações deles. O importante era fazer os 3 pontos para se manter vivo na competição. Agora, o treinador vai chegar, parabéns ao Orlando, né, o interino que está conduzindo muito bem esse processo. E agora tem o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Novo Horizontino depois pela Copa do Brasil, mas segue vivo na Sul-Americana, que era o objetivo, né? Uma desclassificação na Sul-Americana, um empate já praticamente definiria a situação do Corinthians. Traz um baque, traz uma tristeza, traz uma situação desagradável até para o treinador que vai chegar. Sim. Então, mas o Corinthians é sempre Corinthians e precisa ser respeitado por isso, né? Goleiro Hugo de volta, o Silas já passou por isso, impressionante, né? Como o Hugo no Corinthians tem uma trajetória curta, mas já bastante consolidada, e essa posição permite a ele comentar assuntos mais complexos. O Hugo foi questionado sobre a declaração do Memphis Depay, sobre a saída dos Dias, né? O pai e o filho. Vamos ouvir o goleiro corintiano. Bom, na verdade, eu estava fora, mas acompanhei tudo, né? Foram palavras bem duras, realmente, que ele usou, né? E, da minha opinião, algumas coisas eu concordo, outras não, né? Mas cada pessoa, cada jogador tem sua visão, tem sua forma de ver as coisas.
E a gente tem isso aqui, né, que nos ajuda a expressar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O Memphis é um jogador, a gente sabe, extra classe, que nos ajuda muito, que a gente fica muito feliz por ter ele aqui na nossa equipe. Mas não teve nada a ver uma coisa com a outra. É uma questão de diretoria, de decisão tanto da presidência quanto da diretoria. Então, se eles tomaram essa decisão, foi por conta deles, né? Nosso desempenho, nossa função é desempenhar futebol e só. Mas assim, eu acredito que não temos essa influência toda, não temos esse poder todo, porque o que a gente tem que fazer é dar resultado dentro de campo. Mas nós temos meios de comunicação e nós somos pessoas públicas e isso nos dá a oportunidade de expressar também da forma que a gente quer. Então, ele usou esse meio para se expressar, né? E assim como eu também uso sempre. Mas não teve nada a ver uma coisa com a outra. Ele só quis expressar a opinião dele e a diretoria tomou a decisão por ela, não teve nada a ver uma coisa com a outra. Silas, eu quero te ouvir, mas queria só fazer uma consideração. Eu gosto muito de jogador que fala. Então, mesmo quando eu não concordo, e não é o caso do Hugo agora, pode ser do Memphis, pode ser... Eu sinto sempre uma eliminação no Flamengo que o Gabigol falou, foi o único que apareceu para falar. Eu não concordei com o que ele falou, mas parabenizei por ele. Então eu evito pesar muito no que o cara fala, porque senão já ninguém fala mais. E ele me pareceu muito claro, sim. Tem coisa que eu concordo, tem coisa que eu não concordo. Eu não vejo polêmica nisso, mas achei interessante. Achei interessante marcar ali uma posição do tipo... Nem tudo dali, não me inclua nisso. Como é que você viu essa declaração do Hugo? Eu vejo que você tem lideranças dentro do campo. Você tem lideranças técnicas e você tem lideranças que são aqueles que vão pleitear diante do treinador, do auxiliar técnico, do diretor, as outras questões que não dizem respeito somente ao campo. Agora, desde que dentro do campo você tenha não só futebol, mas você vista a camisa, você se sinta pertencente a um trabalho e você deixa ali o teu desempenho por ele, então aí uma coisa caminha junto com a outra. Você pode falar, porque lá dentro do campo você está demonstrando que você, sabe, está lutando por aquilo. A gente estava falando antes de entrar. O treinador que chega, tem um salário ótimo e fala, me dá o jogador que vocês quiserem me dar e eu vou tentar fazer um trabalho. Diferentemente do treinador que fica brigando por ter um elenco melhor, por ver onde são os espaços, os buracos que o time precisam ser preenchidos, e quem tem que fazer isso é a diretoria, trazendo melhores jogadores. Nas declarações do Memphis, alguma das coisas que ele pediu foi isso. Jogadores que decidam, jogadores que saibam tomar as decisões ideais nas jogadas, nas horas certas, de peso. Só que depois que ele deu essas declarações, o Ramon Dias é demitido. Aí fica a impressão que, puxa, foi a declaração. Não, eu também acho que não foi a declaração dele. E no jogo seguinte ele vai e faz 2 gols, o Memphis. Ou seja, ele não só faz 2 gols, como ele joga bem, ele corre. Sim, eu acho que quando essas coisas caminham junto, não tem problema nenhum. Agora, em se tratando de Corinthians, em se tratando de Flamengo, a pressão é gigante o tempo todo. Então o cara também precisa saber em que terreno que ele está pisando. E o Memphis sabe disso, mesmo sendo europeu, até porque tem um lado cultural em tudo isso, né, Felipe? Lá fora é diferente você falar, você criticar aqui. Mas é um cara que até agora, para mim, só melhorou o time do Corinthians. E no momento de nervosismo, de repente falar algo também que vai escapar, que vai fugir daquilo que o time está acostumado, depois resolve lá dentro. No vestiário, junta, resolve e acabou, segue a vida. E agora, a gente viu o próximo compromisso, Flamengo, Campeonato Brasileiro. O que esperar desse confronto do Corinthians com o Flamengo? Manda o rubro-negro. Do Corinthians, para mim, você pode esperar qualquer coisa e nunca subestime aquilo que o Corinthians pode fazer. A gente viu naquela final de Copa do Brasil contra o próprio Flamengo, né? Que se o Fagner bota aquela bola para dentro, o Corinthians ia ser o campeão da Copa do Brasil. Depois o Rodinei vai lá e faz o gol e dá a vitória para o Flamengo. Então, assim, Corinthians é sempre Corinthians. Aquilo que eu falei, tudo é muito acentuado. Quando a coisa está ruim,
e também quando a coisa está caminhando bem. Então aí você fez uma análise aí do pessoal da ESPN, Calçade, Eugen Rod, todo mundo aí. Mano, o Hugo Souza, hein? Que goleiro que a gente tem, mano. Se a gente dependesse do Donelli, ano passado, quando o Carlos Miguel tinha saído, o Donelli assumiu por alguns jogos ali, acho que uns 5, 7 jogos. Mano, a gente sofreu ali. O Donelli é muito fraco, não adianta, é convocado pra seleção sub-20, não sei o que lá. Mano, ele não dá, cara, ele é muito fraco, não passa confiança alguma. Esses 2 chutes no primeiro tempo ali que o Hugo pegou no ângulo, e no segundo também um chute meio parecido com o Hugo pega nas pontas do dedo. Mano, se fosse o Donelli, era gol na certa, aqueles gols ali, mano. Era gol na certa. Então, o Hugo Souza, cara, que goleiro que a gente achou. Eu lembro até que ano passado, tava cogitando o goleiro do Fortaleza, esqueci o nome dele, o Santos, que era do Fortaleza lá, fraquíssimo. O Tadeu do Goiás, que também foi cogitado, fraquíssimo. Graças a Deus o Fabinho Soldado teve a inteligência de ir atrás do Hugo Souza lá em Portugal e trazer esse goleiro pra gente, hein? Com relação à vitória, 1-0, a gente pensou que ia ser uma goleada, né? Pô, mas o time começou, antes do mesmo do Félix Torres ser expulso ali, mano, tava jogando muito mal, mano, os caras entraram dormindo, parecia que os caras não queriam estar ali, não queriam jogar esse jogo, cara, incrível. Depois que o Félix Torres foi expulso, aí os caras começaram a jogar bola e tal, o fogo que vai desgastar mais pro jogo de domingo, fisicamente, você corre muito mais pra tentar, realmente não, pra cobrir os espaços vazios, quando ficou com a menos, mas 1-0, 3 pontos, a gente não deixou os 2 primeiros ali se distanciar, e agora buscar essa classificação, seja de segundo, seja de primeiro, para não passar essa vergonha aí de não classificar na Sul-Americana, hein? Então, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!